Como ganhar um amigo para Cristo. Galera, eu tava aqui dando uma caminhadinha aqui e decidi parar um pouquinho para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu tava lembrando, deixa eu sentar aqui. Eu tava lembrando um pouquinho de como que foi a minha experiência, né? Podendo levar a palavra de Deus para o meu amigo de quarto aqui na faculdade no primeiro ano. Foi assim uma experiência tremenda, ateu. E eu não sei se eu já contei essa história pra vocês, mas eu vou falar pra vocês que foi tenso. Foi difícil. Foi momentos assim que eu não esperava ver ele liberto, ver ele tendo uma experiência com Jesus. Mas graças a Deus esse momento chegou. E eu vou tentar resumir pra vocês. Eu lembro que eu cheguei na faculdade e nós, como jogadores de futebol, a gente fica com um quarto de 2. A gente fica com 2 atletas em cada quarto e eu tava com mais um, e logo de 30 pessoas no time, eu fiquei logo com um ateu. E foi muito engraçado, porque quando eu conheci ele, eu já tentava, né? Eu era daquele jeitão, né? Eu chegava e meu jeito brasileiro de ser alegre, e ele já estranhou, falou, cara, da onde tu é? Tu faz o quê? Enfim, a gente foi conversando e conhecendo um pouquinho cada um. E teve uma hora que ele falou, eu falei, cara, eu conheço Jesus, pra mim ele mudou a minha vida. Ele falou, tá, não, eu sou ateu. Falei, na hora eu olhei pro lado e falei, Senhor, é isso mesmo? Mas eu vou falar pra vocês algo bem resumido em como que Deus assim me ajudou a levar o amor de Cristo pra ele. E hoje, graças a Deus, passou 1 ano e meio depois, e grandes coisas têm acontecido. Mas uma das coisas que eu queria falar pra vocês tem um versículo que fala em Efésios 3, no versículo 20, que fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E Ele fez na minha vida. Muitas vezes Ele fez na minha vida coisas infinitamente maiores do que eu imaginei ou pensei. Tem feito ainda, tem continuado a fazer, mas eu acho que algo que a gente muitas das vezes não faz por Cristo é o nosso infinito, né? O infinitamente mais, muitas vezes a gente não quer fazer para o reino de Deus. Muitas vezes a gente não quer pagar um preço de orar, a gente não quer pagar um preço de jejuar, a gente não quer pagar um preço de estar junto para poder ver aquela pessoa ser mudada e estar junto e poder buscar a Deus para poder levar o amor de Cristo para aquela pessoa. E cara, eu lembro que, acho que pra mim, o grande takeaway, né, a grande coisa que mudou todo o nosso relacionamento ali e passou a ser irmão foi quando eu comecei a fazer o extra pra ele. O extra, no caso, pra Deus fazer um milagre na vida dele. O que eu quero dizer com extra? Nico, o que você quer dizer com extra? Bom, no futebol, para dar um resumo para vocês, a gente chama de extra aquele momento que a gente chega mais cedo no campo, aquele momento que a gente sai por último, aquele momento que todo mundo vai embora e a gente fica ali batendo falta, a gente fica ali fazendo finalizações, a gente fica ali aperfeiçoando o nosso jogo e fazendo o extra porque a gente tem um objetivo de chegar longe na nossa carreira. E agora, conectando com os pontos, com Deus, eu entendi que eu tinha que fazer muito mais para poder ver aquela pessoa ser liberta. A Bíblia fala que tem demônios que só saem com jejum e oração. E quando eu comecei a ler a palavra, quando eu comecei a aprender aquilo, eu falei, tá na hora de fazer algo a mais por ele. E eu lembro que não só nas conversas, e chegou um momento que só convidar ele para a igreja, ou só falar de Jesus, não ia adiantar. Então o que eu falei? Deus, não sou eu, mas é o teu Espírito que vai agir na vida dele. E ali eu lembro que eu comecei a orar, eu lembro que eu comecei a colocar as mãos no travesseiro dele quando ele estava dormindo, quando ele muitas das vezes ia pra fazer coisa, ia na academia, eu falava assim, Deus, só tá eu e ti no quarto. E eu creio que o teu Espírito Santo vai agir poderosamente nesse lugar, que ele vai ter uma experiência com Cristo. Eu lembro que eu começava a orar, começava a fazer jejuns, às vezes acordava de madrugada para poder orar por ele. E com as minhas atitudes eu comecei a pregar. Em vez de só falar, porque aquilo já não adiantava mais pra ele, eu comecei a ser um irmão pra ele. Mano, eu tô aqui por você. O que você precisar, sabe que você tem um irmão que tá orando por você. Tem uma pessoa que se importa com você. E ele começou a ver e falou, cara, o Nicolas é diferente. O Nicolas é uma pessoa que ele não... As outras pessoas não são como ele. Não são... E não é porque eu sou diferente não, tá, gente? Eu sou tão pecador como todos nós. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente pode fazer o extra. E quando a gente se dedica para dar o nosso melhor para Deus, Deus, ele vê do céu e ele fala assim, o meu filho tá me honrando e eu vou honrar a fé dele. Que a gente nunca possa esquecer que nesse mundo tudo vai passar, mas a palavra de Deus é o que jamais vai passar. Que a gente possa entender que a coisa mais importante não é ganhar títulos só, ou troféus, ou coisas boas na nossa carreira,
mas é ver nossos amigos salvos e transformados. E eu comecei a fazer isso com as minhas atitudes, com as minhas palavras e com as minhas ações. Orar e fazer coisas que eu nunca fiz com Deus. E ali passou um ano depois, e nesse ano, isso foi no meu freshman year, no meu primeiro ano, hoje eu já estou no meu segundo ano na faculdade. E cara, pra glória de Deus, hoje ele já tem falado comigo: Nicolas, eu quero estar indo mais pra igreja. Nicolas, eu quero buscar mais os estudos bíblicos. Nicolas, me manda a palavra. Nicolas, eu quero estar indo na igreja. E cara, coisas que eu nunca imaginei acontecer, tem acontecido em um ano. Então eu quero dizer pra você, Deus pode fazer coisas que você nunca imaginou. Continua a pregar com as suas ações, continue a falar de Jesus pros seus amigos. E principalmente, faça o extra. Muitas vezes vai doer, acordar de madrugada, jejuar, mas é isso que Deus espera de nós, como filhos dele. Ele fez o infinito por nós. Deus pode fazer o infinito por nós. Dá o seu melhor como ele já deu o seu filho por nós. E será que a gente está dando o melhor para ele? Será que a gente está dando o melhor para ver as almas, as ovelhas perdidas serem encontradas? Que a gente possa pensar nisso e decidir ser um canal de bênção para ajudar essas pessoas e essas vidas ao nosso redor. Amém? Se você gostou desse vídeo, ó, dá o like aqui, ó. Parei aqui, cara, para falar com vocês algo bem simples. Então dá o like, pô. Dá o like, compartilha com aquele amigo, aquela amiga e deixa nos comentários aquilo que Deus falou com você. Tá bom? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus.